Então vamos lá. Henrique, eu queria perguntar se em algum momento você vai dar uma aula para a gente ou você vai trazer aí um aprofundamento sobre um tema que você falou hoje nos seus stories lá, que é a não monogamia, poliamor, amor livre, todas essas questões relacionadas à não monogamia. A poligamia ela é uma forma de se relacionar como qualquer outra. É possível? Claro que é possível ter um relacionamento poligâmico de uma maneira saudável. A questão não é a forma como o ser humano se expressa. A questão é como o ser humano faz isso. O ser humano atual mal consegue se relacionar consigo mesmo, dentro de si, na própria mente. Monogamia já está sendo difícil para o ser humano. Imagina poligamia. Quantidade de pessoas hoje em dia ciumentas, invejosas, mal resolvidas, perturbadas. Imagina um relacionamento poligâmico. Vai ser um inferno na Terra. A pessoa já consegue fazer um inferno com a vida do outro. Monogâmico, imagina poligâmico. Imagina uma pessoa com baixa autoestima, com um relacionamento poligâmico. Não vai durar dois, vai durar 2 dias. Não tem como. O ser humano hoje em dia, infelizmente, não tem maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade egóica para relacionamentos poligâmicos. São raríssimos os casos onde um grupo de pessoas, não é nenhuma, é um grupo de pessoas ter essa maturidade. Tudo tem regras. O universo tem regras. O universo tem leis. Se a gente segue a lei do universo, nossa vida progride. Se a gente começa a ir contra as leis do universo, a gente transgride as leis do universo e a nossa vida começa a dar ruim, né? O que eu vejo hoje em dia sobre esse negócio, sobre esse tema de poligamia, relacionamento aberto, criam rituais de passagens para si mesmo para quebrar a prisão que eles se sentem, se colocam. Então, relacionamento aberto se transformou numa maneira de se mostrar revolucionário, de se mostrar, olha, quem manda na minha vida sou eu. E as pessoas acham que relacionamento aberto não tem regras, é tudo, cada um pode fazer o que quer. Mas não, obviamente que tem regras. Por quê? Porque você está se relacionando com uma pessoa. A questão da poligamia é as mesmas regras valer para todo mundo. Então, se a liberdade vale só para o homem, tem que valer para a mulher também. Então, a gente entra em várias questões que, hoje em dia, tanto as mulheres, tanto os homens, têm muita liberdade sexual. Hoje, a gente vive uma época tem muito mais liberdade sexual do que antigamente. Só que olha que coisa interessante. O ser humano hoje em dia, os jovens de hoje em dia, são os que menos fazem sexo, apesar da liberdade sexual. Que coisa estranha, né? Que coisa interessante. Mas é óbvio que tem regras. Mas é claro que tem regras, porque as pessoas acham que poligamia, relacionamento aberto, é tipo, cada um faz o que quer. Mas não é isso. Existe compromisso. As pessoas acham que poligamia não tem compromisso. Eu posso fazer o que eu quero. As pessoas, isso na verdade, não é libertinagem isso. Não é relacionamento aberto. Porque relacionamento aberto, existe um relacionamento. Você está se relacionando com alguém, ou seja, existe compromisso com alguém. Isso que as pessoas do relacionamento aberto hoje em dia não entendem. Elas querem o quê? Elas querem quebrar padrões. Por que elas querem quebrar padrões? Porque elas se sentem aprisionadas.
São jovens, em grande maioria, que foram muito reprimidos pelos pais, que não receberam carinho, afeto, e buscam quebrar esses paradigmas dentro da própria mente. Isso, inclusive, foi tese de mestrado de um psicólogo, que ele fala sobre a importância de ritos de passagem. Eu li essa tese de mestrado, achei sensacional, que ele fala sobre como que os jovens, hoje em dia, não têm ritos de passagem, como se tinha nas sociedades antigas. Então, o jovem, hoje em dia, ele não sabe quando que a vida dele acaba na infância e quando começa a vida adulta. A psique do jovem hoje não entende isso, e os pais de hoje em dia, em grande maioria, querem que os filhos sejam infantilizados o restante da vida. Os pais de hoje em dia são raros aqueles que provocam a autonomia nas crianças. Eu recebo N casos. Eu recebo assim, casos diariamente de pessoas que falam assim, Henrique, comecei a fazer o movimento de sair de casa, a minha mãe disse, se você sair de casa, eu entro em depressão, a minha vida acaba. E começa a fazer chantagem emocional para o filho, para a filha, não sair de casa. Filhos com 25, 35, 40 anos. Então, a gente vive, como vocês já assistiram a aula do nível de desenvolvimento do ego, hoje em dia, a gente vive uma sociedade onde 90% para cima da sociedade é uma sociedade infanto-juvenil. Ou seja, inclui pais e mães também, que não amadureceram e não querem que o filho amadureça. Então, a gente vê hoje em dia, eu vejo esse movimento de poligamia hoje em dia, o sentido que querem dar para isso é tipo o movimento punk da década de 90, o movimento punk foi um movimento de quê? Um movimento de quebra de padrão. Tipo, eu não quero ser assim, eu não quero me comportar assim, isso é chato. Então, eles criaram o movimento punk, que é o movimento de tipo, vamos fazer então uns penteados muito louco e vamos bater de frente com o sistema. Isso, o movimento punk da década de 90 foi um ritual de passagem coletivo, criado pelos próprios jovens para quebrar padrão impostos pela sociedade. Foi um rito de passagem consciente criado. Nessa tese de mestrado, ele fala que quando os ritos de passagem não acontecem, não são enfatizados pela sociedade, os jovens começam a criar de maneira inconsciente para eles mesmos. Só que isso é um problema. Por quê? Porque o que o jovem faz de uma maneira geral para mostrar que agora quem manda na minha vida sou eu já sou adulto? Eles vão fazer isso de uma forma que é agressiva, violenta. Como foi o movimento punk? O que eles fazem? Qual é o maior, hoje em dia, qual é o grande ritual de passagem de jovens? Encher a cara. Agora eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou mostrar que eu sou adulto, tal. Aí bebe, enche a cara, uso de drogas, tatuagem. A pessoa vai fazer uma tatuagem aos 18 anos. A pessoa vai carregar essa tatuagem o restante da vida. A maioria dos jovens estão fazendo isso para mostrar que, tipo, o corpo é meu, né? Eu vou fazer. São rituais de passagem conscientes. Os índios foram mais inteligentes. A tatuagem era de rena. Depois entrava no rio, a tatuagem saía. Mas os rituais de passagem indígenas tatuavam os jovens, levavam para o mato, enchia de porrada, sabe? Caçava. Uma semana na selva. E no final do rito de passagem, se o jovem aguentasse, ele recebia, entre aspas, assim, um certificado. Tipo, agora você é adulto, ó. Agora tu tem responsabilidade. É interessante ver como que a ascendência das sociedades e a decadência das sociedades estão muito ligadas a como que os jovens são tratados. Essa transição do jovem para o adulto. As sociedades antigas queriam que os jovens
se tornassem adultos, tipo, tipo assim, ficava tipo, contando do dia o momento em que o jovem ia se tornar adulto, para ele assumir responsabilidade de adulto. Hoje em dia, os pais fazem o contrário. Seguram o máximo possível para a criança não ser adulta. Isso gera decadência social. Porque a gente vê hoje em dia jovens de 20, 25, 30 anos que você olha parecem crianças. Total, assim. E como que isso reflete, inclusive, no físico das crianças? Eu lembro na minha jovialidade, na minha época de adolescente, pô, o pessoal já tinha barba, bigode, pelo no peito. Existia até um porte físico mais forte, porque a gente praticava, na época, a gente praticava muito mais esporte. Hoje em dia, você olha para o eu. Outro dia eu vi um jovem de 20 anos, ele parecia ter 12. Juro para vocês. O próprio porte físico, a maneira de se portar, parecem crianças. E aí, imagina, chega aos 20 anos, por exemplo, 18, assim, né, mais ou menos, 16, 17, 18, assim, mais ou menos, né, quando a pessoa começa a ter uma atividade sexual, né, antes disso acontece antes, mas de uma maneira geral, a vida sexual começa a partir dos 15, 16, né, 15 é jovem para algumas pessoas, mas no geral, hoje em dia, a partir dos 16, 17 anos, a pessoa começa a ter uma vida sexual mais ativa. Aí a pessoa chega aos 20, 25, reprimida, não sexualmente, mas reprimida pelos pais. Tatuagem hoje em dia já é uma coisa que é muito batida. Já não serve mais como ritual de passagem. Hoje em dia as pessoas tatuam até o olho. Tem gente, as pessoas hoje em dia tatuam a testa. Então aí, a tatuagem, hoje em dia, já deixou de ser rito de passagem, de uma maneira geral. Tatuagem se tornou uma coisa comum. Antigamente, não tão antigamente assim, se você, tatuagem era coisa de presidiário, né? Se você chegasse em casa com tatuagem, então, os pais ficavam loucos. Assim, meu filho. Hoje em dia, já se tornou uma coisa comum socialmente. Então, já não é mais rito de passagem. Os jovens, eles estão cada vez criando ritos de passagens cada vez mais novos, complexos, diferentes. Uma maneira de tipo assim, eu não sirvo para essa sociedade. Só que ao invés da pessoa olhar para dentro para se expressar de sua maneira única, ela quer o que ela quer combater, ela quer quebrar paradigma, ela quer causar. Que nem foi o movimento punk. O movimento punk, para quem depois pesquisem sobre o movimento punk, foi um movimento muito interessante. As pessoas faziam uns moicanos assim, enormes, pintavam o cabelo, ficava um negócio bem. Era um negócio, para a época, era muito chamativo. Muito chamativo. As pessoas se vestiam de preto, usavam umas botas e botavam piercing em tudo que é lugar. Pessoal, isso para a década de 90, isso foi uma porrada para a galera da década de 90, o movimento punk. Hoje em dia, a agenda que chamam hoje em dia de agenda progressista é muito um ritual de passagem também, inconsciente. É uma maneira de chocar a sociedade, é uma maneira de quebrar paradigmas externos, mas, na verdade, é uma maneira de a pessoa tentar quebrar a escravidão que ela se sente dentro dela mesma. É um assunto delicado de se falar, mas o que a gente vê hoje em dia muito da agenda progressista, de questões de gênero e tudo mais, é um movimento punk atual. Hoje em dia as pessoas não espetam mais o cabelo, não fazem mais moicano e tal, não se vestem de preto, usam bota, botam piercing e tal, que não sei o quê. Por quê? Isso não choca mais. Isso não choca mais. Tudo aquilo que causa choque na sociedade é uma maneira da pessoa quebrar a prisão que ela vive dentro dela mesma.
E aí ela vai chocar a sociedade para ela quebrar esse padrão dentro dela mesma. Só que isso tem consequências para a própria pessoa. Por exemplo, tatuagem você faz e vai ficar pro resto da vida. Até criarem alguma coisa para desfazer tatuagem de maneira rápida, instantânea, sei lá, um creme, alguma coisa, tecnologia, enfim, vai ficar com aquilo o resto da vida. A pessoa que bebe e enche a cara, bate num poste, mata o melhor amigo, a família, atropela alguém, vai levar isso pro resto da vida também. Hoje em dia, o que a gente vê de agenda progressista, pessoas jovens, 15, 16, 17, 18 anos, menores, maiores de idade, querendo mutilar o corpo para trocar de sexo, vai levar isso para o restante da vida também. A gente, hoje em dia, está vivendo uma Kali Yuga ainda, né? Que na tradição da yoga, é a era mais obscura do planeta. A gente hoje realmente, a gente vive tempos socialmente muito conturbados. A gente vive realmente hoje em dia mentes muito perturbadas. Inclusive, essa pessoa que fala que ninguém serve para mim, eu recebo várias perguntas na caixinha de perguntas dessa, e quem aqui já me acompanha há um tempo sabe muito bem o que eu respondo. Eu falo assim, ó, desce do banquinho. Eu falo, ó, pode descer do banquinho. Eu já recebi uma vez uma pessoa falando assim, uma moça, inclusive, porque ninguém serve para mim. Eu já começo uma relação e tal, não sei o quê. Eu falei assim, nem eu namoraria contigo. Imagina, tu vai começar uma relação já chamando o cara de chato? Isso acontece muito no meio espiritualista. A pessoa começa a fazer yoga, começa a meditar, ela começa a se achar superior porque ela faz reiki, por exemplo, né? Isso é uma armadilha, né? É a armadilha da superioridade, né? Pessoa que anda de bicicleta, tem um texto do Muji que é muito bom, que fala a pessoa que, se você anda de bicicleta, porém você se acha superior porque a outra pessoa está andando de carro, você caiu numa armadilha do ego. Que é a armadilha de quê? De separação. Se você é vegetariano, mas você julga que eles comem carne, você caiu também numa armadilha do ego. Se você começou a fazer yoga, meditação, mas você se acha superior a quem não pratica, você também caiu numa outra armadilha do ego. Isso não quer dizer, então, Henrique, quer dizer que então eu faço yoga, meditação, autoconhecimento e tal, e eu tenho que me relacionar com quem não faz? Não. É só não se achar superior a quem não faz. Essa é a armadilha, não se achar superior. Aí eu quero monogamia. Aí vem os atuais punk rocks. Os punk rocks do gênero, do sexo. Porque poligamia, quem é monogâmico é travado. Quem é monogamia é coisa. Hoje em dia fala-se muito isso. Porque monogamia é tipo a pessoa que não entende ainda o negócio. Está caindo numa outra armadilha. Do mesmo jeito que a pessoa que fala que a poligamia é uma coisa errada, também está caindo numa outra armadilha. Por exemplo, se a gente pegar o Mr. Catra e falar para ele que poligamia não serve, ele vai rir da tua cara, serviu para ele. Essa questão de se achar superior à maneira como eu vivo, que tem que ser a correta, e todo mundo está errado, isso é uma total armadilha do ego. Perguntou, Henrique, esses movimentos, punk, poligamia, etc., que você citou, pode ser associado à pura imaturidade do ego? Os rituais de passagem, eles servem para a psique humana entender as fases que o ego dele se encontra. Tipo, sair da infância, entrei na adolescência. Sair da adolescência, entrei na vida adulta. Sair da vida adulta, entrei na terceira idade. Existem rituais de passagem para isso. Por exemplo, a aposentadoria é um ritual de passagem. Tipo, já cumpri a minha parte na sociedade em termos de trabalho. Agora eu posso descansar. A aposentadoria é um ritual de passagem.
Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o ritual de passagem de você sair de casa para fazer universidade. Isso é um ritual de passagem. Olha, agora você é responsável pela tua vida, pelas tuas coisas, papapá, ppp. Isso são rituais de passagem que ajudam a psique a entender uma dinâmica. Tipo, ó, agora você não é mais criança, você é adulto. Você não pode mais se comportar como criança, não assumir responsabilidade por nada. Você precisa começar a assumir responsabilidade pela sua vida e pela comunidade que você vive. Os rituais de passagem servem para isso. Como que rituais de passagem são importantes, sim, para o desenvolvimento do ego. Para a pessoa entender que ela pulou de fase. Tipo, não está mais nesse ego aqui, ela está agora nesse. Senão as pessoas vão indo e vão criando ritos de passagem conscientes. Para isso, as pessoas elas precisam se curar das suas próprias questões. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma moça no inbox, ela me mandou um relato dela, e ela estava falando que ela começou ela saiu com o cara há 3 meses. Olha isso, pessoal. História verídica. 3 meses com o cara. Em 3 meses, o cara virou a vida da mulher um inferno. Em 3 meses. Ela falou assim, não, mas assim, ele é um cara de bom coração que me ouve. Mas em 3 meses, ela foi me contando coisas. Tipo assim, teve uma vez que a gente foi num casamento de uma amiga minha, numa cidade vizinha. E aí, no meio do casamento, ele começou a ter crise de pânico. Pediu para ir embora, de madrugada. Dirigir quilômetros e quilômetros de madrugada. E aí, eu assim, ele estava passando mal ali, crise de pânico, tive que pegamos o carro, voltamos. Ele dirigindo rápido na estrada e tudo mais. E eu ficando com medo, porque ele estava passando mal e com sono e tudo mais. E aí, chegou uma hora que ele parou na estrada, a gente trocou para eu dirigir e tudo mais, que não sei o quê. Aí eu fiquei chateada porque não consegui ficar com as minhas amigas e não fiquei lá e gastei dinheiro numa pousada que eu não aproveitei e tal, não sei o quê. E aí teve um dia, e aí ela contou que tem dias, por exemplo, que ele está na casa dela, está dormindo, aí de madrugada ele acorda com crise de ansiedade e aí volta para casa. E aí ela foi me contando várias situações assim, bem estressantes. E assim, ela falou assim, aí teve uma vez que eu me abri com ele, fui falar dessas coisas que estavam me incomodando, que eu não estava gostando. Ela falou assim para mim, aí ele meio que sumiu, desapareceu, que não sei o quê. Ele falou, ele se abriu comigo, falou, contando sobre isso tudo, eu acolhi ele e tudo mais, papapá, a gente conversou. Quando eu me abri para ele e conversei sobre essas coisas que estavam me incomodando, ele sumiu. E, 3 dias depois me ligou querendo terminar. Aí ela falou, não, mas eu tô triste, porque eu sei o quê, porque não sei o que lá, e aí eu não queria ter terminado. Aí tá. Aí eu falei para ela, você não queria ter terminado? Tipo assim, é muito claro e muito nítido que esse rapaz não tem a menor condições de namorar ninguém, nem você, é nenhuma pessoa. Qualquer pessoa que ele namorar, ele vai transformar a vida da pessoa no inferno. Mesmo se ele não quiser transformar a vida da pessoa no inferno, ele vai transformar. Por quê? Porque ele está vivendo um inferno na mente dele. Ele precisa buscar ajuda, terapia, para antes de namorar qualquer pessoa. E a gente precisa ter esse discernimento. Eu não estou bem para namorar ninguém. Eu preciso antes cuidar de mim. E aí, conversando com ela, trocando uma ideia, a gente chegou, ela mesma, né, chegou na seguinte conclusão, falou, eu me sinto muito culpada na minha vida e eu estava querendo salvar essa pessoa para aliviar a culpa que eu sinto internamente. Eu falei para ela, tudo aquilo que a gente sente internamente vai encontrar uma maneira de se expressar no externo para ser reafirmado. E a culpa dela sempre vai encontrar alguma coisa para que ela seja reafirmada. Eu falei para ela, e nada melhor do que pessoas quebradas para depois você culpar elas. E aí ela teve um grande insight, assim, tipo, ela entendeu, falou, nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha reparado nisso. Então,
A gente precisa reconhecer as nossas questões do porquê a gente escolhe as relações que a gente escolhe. É muito fácil a gente culpar o outro e falar, não, porque fulano é isso, é aquilo, fulano é isso, é aquilo. Eu falo, mas por que está nessa relação? Escolhe, por que permanece? Trazer essa responsabilidade para si, eu já fiz uma live sobre isso. É a escolha mais difícil na vida de um ser humano. A escolha mais difícil na vida de um ser humano é assumir a responsabilidade pela própria vida. Porque esse é o ritual de passagem da vida infantil para a vida adulta. Assumir responsabilidade. Assumir total responsabilidade por tudo aquilo que acontece na própria vida. Assumir a sua parcela de responsabilidade em todo o caos que está a sua vida. Ah, porque meu marido isso, porque minha esposa aquilo. Beleza, qual é a sua responsabilidade? Ah, porque quando há 10 anos atrás, e realmente, e tal, não sei o quê, podia ser diferente. Então, você tem que assumir a responsabilidade por isso, pô. Senão não muda. Enquanto não assume a responsabilidade, nada muda. Vai sempre ser uma projeção de culpa, uma projeção de responsabilidade, porque o fulano é o culpado, o governo é o culpado, é o Bolsonaro é o culpado, o Lula é o culpado, a economia é o culpado, é a crise econômica é o culpado, meu pai, minha mãe. E a gente vive uma sociedade que fortalece esse tipo de comportamento, reforça esse comportamento. A gente vive numa sociedade, num sistema político que reforça isso. A gente vê um judiciário, por exemplo, eu já fiz direito, a gente vê um judiciário, por exemplo, abarrotado porque as pessoas simplesmente não sabem conversar uma com as outras. Precisa um juiz ou uma juíza assumir um papel ali de pai e mãe e dizer, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí imprime um papel, assina lá uma coisa e as pessoas fazem por medo da punição. Não fazem porque é o justo, porque é o correto. As pessoas hoje em dia fazem por medo da punição. O judiciário hoje em dia é a igreja do século passado. É a mesma dinâmica infantil, com uma roupagem diferente. Antigamente é o quê? Não faz isso porque senão você vai para o inferno. Hoje em dia é o quê? Não faz isso porque senão senão você vai ter que pagar multa. Senão você vai ter que isso, senão você vai ter que aquilo. Porque o juiz lá canetou e tal, e pá, porque o judiciário diz. É a mesma dinâmica, pessoal. O judiciário de hoje é a igreja de ontem. Os juízes de hoje são os padres de antigamente. Hoje em dia, se chega um padre e fala assim, porque se você não rezar um Pai Nosso, tu vai para o inferno. A maioria das pessoas vão rir. Ah, padre, tu tá de sacanagem, né? Tu não evoluiu no século, não? Isso aí já, esse babado aí já se foi. Mas vai um juiz, uma juíza, né, escrever lá uma sentença e tudo mais, entrar numa jurisprudência para ver se todo mundo vai fazer por medo daquela situação acontecer. É a mesma coisa. O inverso é a mesma coisa. Antigamente, tinha-se medo de fazer o mal por medo do inferno e fazia-se o bem por barganha. Né? Antigamente fazia-se o bem por barganha. Vou fazer o bem por quê? Porque quero o meu lugarzinho no céu. Você não estava fazendo o bem porque ela queria fazer o bem. Ela estava fazendo o bem por barganha com Deus. Ó, não faz o mal não, porque senão você vai para o inferno, e faz o bem porque aí você vai ser recompensado.
E aí, a partir dessa ideia que começou na Idade Média, foi que começou os maiores absurdos dentro das religiões, né? Se a gente hoje em dia tem um cara que pega um avião e taca na cabeça de alguém, acreditando que ele vai morrer, ele vai ter 7 virgens no paraíso, é o quê? É barganha. Faz o bem, que aí você vai ser recompensado depois. É a mesma dinâmica infantil. Ó, criança, filho, filha, come tudinho que depois mamãe e papai vai te dar o sorvete. É a mesma dinâmica infantil que a gente vê na sociedade. Se a gente olha as dinâmicas antropológicas, sociais, é sempre a mesma coisa. Alguns poucos adultos, a maior parte infanto-juvenil, a maior parte desses adultos não estão interessada que essa massa infanto-juvenil amadureça, força essa massa a ficar infanto-juvenil, ou seja, não quer que essa massa assuma responsabilidade. Força mesmo. E a gente viu uma pequena porcentagem assim, de egos adultos superiores, né, e tal, que tentam puxar alguns desses aí, sabe, para amadurecer, mas é pouquíssimo. A maioria é tipo, vamos manter essa galera infanto-juvenil, porque é fácil de controlar, é fácil de manipular. O quanto de discurso de vitimismo que tem hoje em dia por aí, dos mais absurdos aos mais sutis, é muito grande. É porque sai da casa física, mas não sai da casa psicológica. É aquele cara que sai da casa da mãe, mas ele vai morar no segundo andar. O famoso puxadinho. Tem isso também, né? Relacionamentos monogâmicos com a mãe. Mas, Henrique, em que pese os rituais sejam importantes para a psique em determinadas sociedades, e refletindo que isso não é necessário para mudar de fase, esses rituais não seriam, nesse sentido, uma representação do ego imaturo, não? Os rituais de passagem, eles são necessários. Cada sociedade sempre vai buscar a sua maneira desses rituais acontecerem. Mas toda psique, todo ego vai buscar por rituais de passagem. Então, se todo ego vai buscar por formas dele mesmo entender que ele amadureceu, por que a gente não cria isso? Cria um sistema para fazer isso. Foi o que as sociedades antigas fizeram. Toda sociedade antiga tem rituais de passagem. Quando você se forma na faculdade, como você sabe que você se formou? Como que você se sente? Por exemplo, vamos supor, eu faço psicologia. Vamos supor que todo mundo faz psicologia. Tá todo mundo, nós somos colegas de classe. Acabamos todas as matérias, nos formamos. A gente se sente psicólogo. Mas vai lá receber um diploma. Vai botar a beca. Vai fazer o juramento. Para que existe juramento? Para que existe a beca? Para que existe lá subir lá, apertar a mão do reitor, dos professores? Isso tudo é um ritual de passagem. Tipo, ó, você não é mais aluno agora. Você é psicólogo, psicóloga. Você já não é mais aluno, agora você vai atender pessoas. Você vai ter pessoas na sua mão, na sua responsabilidade. Isso é um ritual de passagem. São importantíssimos. Por exemplo, casamento. Pessoal, casamento é um ritual de passagem importantíssimo. Seja poligamia, monogamia, é um ritual de passagem. É um ritual de passagem no sentido de, ó, agora eu firmo um compromisso de cuidar de você e você firma um compromisso de cuidar de mim. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, nós vamos cuidar um do outro. Nós vamos auxiliar um ao outro. Por que os jovens hoje em dia, não só os jovens, adultos também, namoram 10 anos, mas não casam?
Porque não quer assumir a responsabilidade. Outro dia, eu dei um esporro, mas dei um esporro, assim, um esporrão, num amigo de infância meu, que ele namora a menina há 9 anos, que é amiga do grupo também, mas não casam. Eles já moram juntos há 6 anos. E eu falei para ela na frente de outros casais. No dia, porque ele ganha muito mais do que ela, eles moram juntos, a maior parte das contas sou eu que ele paga. Eu falei para ela assim: na hora que no dia, se ele quiser terminar contigo, tu vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E tu não vai poder reclamar, não, sabe por quê? Porque tu que tá aceitando essa parada. Depois não vai querer culpar ele, não. Porque tu tá assumindo isso, o risco. E eu falei para ela: tu não tem que assumir esse risco, não. E eu dei um esporro nele, eu falei: isso é uma indignidade com ela, porque ela quer casar. E ele sabe disso. E eu falei para ele: isso é uma sacanagem que você tá fazendo com ela. Pô, namorar 9 anos, morar junto 6 anos e não casar, pô, então separa, pô. Isso aconteceu com um outro casal, que é amigos nossos também, que estava nessa conversa. Aconteceu exatamente isso. Eles namoravam há 11 anos, viviam juntos há 5 anos. Ele foi morar em São Paulo, por causa de uma proposta de trabalho muito boa, ganhando muito bem. Ela foi junto, ele convidou, ela foi, moraram lá em São Paulo 5 anos. Ela saiu da casa dos pais, né? Ela era formada em advocacia, chegou lá, né? Mas a pessoa saiu da cidade natal, chegou lá, demorou um pouco para se adaptar, então questão de emprego e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Ano passado eles terminaram. Sabe o que aconteceu? Ele continuou lá, ganhando muito bem, e ela teve que voltar para casa dos pais, com uma mão na frente e outra atrás. E eu falo para as mulheres: não aceitem isso, não. Tem que aceitar, não. E eu falo para os homens: assumam a responsabilidade pela mulher, pelo casamento. Os jovens hoje em dia não querem casar. Por quê? Porque o ritual é um ritual de passagem. É um ritual de passagem muito profundo que você faz com aquela pessoa de compromisso. Quem é que quer assumir essa responsabilidade hoje em dia? Ninguém quer. Assumir a responsabilidade? Não, claro que não. Terminou, é isso. O Bauman fala isso, né, na sociedade líquida, sobre relacionamentos líquidos. Quanto mais fácil for para terminar, melhor. E o pior é que as pessoas ficam, às vezes, 10 anos numa situação dessa. Como é que tu namora uma pessoa 10 anos e não casa? Não é o casamento em si. É não querer assumir a responsabilidade pela relação, pelaquela pessoa que está ali do seu lado. O casamento, o ritual de passagem, casamento, representa isso. Essa escolha que vai muito além de prazer. Casamento, pessoal, não é para ter prazer. Casamento não é para ter prazer. Casamento, muitas vezes, não é prazeroso. Nem sempre casamento vai ser prazeroso. Mas as pessoas hoje em dia acham que o quê? Casamento é para ter prazer. Nem sempre. É para ter prazer? É, claro. Mas e quando não tiver prazer acontecendo? Separa? Pois é. Tem que saber muito bem com quem vocês casam, né? Que se eu for entrar nessa parte de casamento, de karmas, de maldições hereditárias, aí a gente vai ficar aqui até meia-noite. Um dia eu posso dar. A gente faz semana que vem o Relationships parte 2. Relacionamento parte 2. Qual é o tempo aceitável para namoro? Ah, eu já falei isso uma vez lá no Instagram. Já falei isso uma vez lá no Instagram. Não se namora para se conhecer alguém. As pessoas hoje em dia têm dessa. Vou namorar para conhecer. Não façam isso. Namora depois que você já conhece. Antes de namorar, é que vocês têm que conhecer a pessoa.
Conhecer bem a pessoa. As pessoas hoje em dia se conhecem, dá 2 semanas estão namorando. Não sabe nem o sobrenome da pessoa. Já está namorando. Pessoal, namoro é para depois que já conheceu. O namoro, antigamente, era o noivado, assim, entre aspas. Era aquela fase onde você preparava o casamento. As pessoas foram criando jeitinhos, sabe? De não assumir responsabilidade. Foram criando várias modalidades entre, entre se conhecer o casamento. Antigamente, pessoal, só existia o quê? O noivado, que era o namoro. Hoje em dia tem se conhecer, ficada, ficante, ficadíssimo, namorado, namorado sério, namoro aberto, namoro semi-aberto. Cara, tem uma infinidade de coisas. Tudo isso para não assumir responsabilidade. Antes de vocês namorarem alguém, olha, isso que eu estou falando para vocês vai salvar vocês de muita enrascada. Escreve o que eu estou dizendo. Antes de namorar, conhece muito a fundo a pessoa. Conhece o que a pessoa pensa sobre família, espiritualidade, religião, forma de ver a vida, hábitos. As pessoas hoje em dia começam a namorar, não sabem nem os hábitos de vida daquela pessoa. Aí depois que começa a namorar, nossa, porque eu descobri que que meu namorado fuma maconha, usa cocaína. São casos reais, assim, de pessoas que eu sei, tá? Mandam mensagem. Descobri que meu marido é viciado em pornografia. Pô, mas tu não sabia disso antes de começar a namorar? Não, mas como não, pô? Então, sabe, tu namora uma pessoa que tu não conhece? Conhecer a família da pessoa. Isso é importantíssimo. Porque depois que casa, pessoal, o karma da família vai junto. Karma vai junto, tá? Família, karma familiar vai junto. Vai casar com uma pessoa com a família complicada, se tua vida não vira inferno em 2 segundos. Mas não. A pessoa vai na paixão. Outro dia eu recebi a mensagem de um rapaz. Namorei não sei quantos anos. Relacionamento era ruim, perturbado. Mas ele falou assim para mim, mas o sexo era o highlight, era o ponto alto da relação. E eu falei para ele, por acaso tu é um animal no cio? O sexo ser a coisa mais importante, tu é o quê? Tu é um animal? E as outras coisas? Não, as outras coisas era tudo muito ruim, Henrique. É horrível. Ela me traía, ela fazia isso, mas o sexo era o ponto alto. Eu falei, meu querido, tu tá parecendo um animal. É sério, vocês estão rindo, vocês estão com as caras de assustado, mas se eu juro para vocês, se um dia eu libero a senha do meu Instagram para vocês lerem aquilo que eu escuto, que eu ouço lá, que eu leio, vocês vão entender quando que eu falo sério as coisas. Não namore antes de conhecer uma pessoa. Namora depois que vocês já conheceram a pessoa. E aí alguém perguntou, qual o tempo assim, tipo, agradável para se namorar? Não existe um tempo assim, tipo 9 meses, 1 ano, 3 anos. É aquele tempo onde vocês vão começar a se habituar com o dia a dia da pessoa. O namoro é aquele test drive, aquele último test drive para o casamento. Para vocês namorarem uma pessoa, vocês já tem que tipo, olhar para a pessoa e falar, pô, com essa pessoa aqui eu posso casar. Você já tem que começar o namoro já entendendo isso. Com essa pessoa aqui dá para casar. Não, começa o namoro, mas e aí? É para casar? Dá para casar? Como é que é disso aqui? Não sei. Tô vendo. Não tô namorando, cara, tá aqui. Isso é um assunto, pessoal, que, cara, vai salvar de vocês muita forada.
Busquem conhecer a pessoa o máximo que vocês puderem antes de começar a namorar. Eu dei esse conselho para uma moça que eu atendo, tem umas questões com sexo, né, com relacionamento, carência e tudo mais. Ela aceitou essa conversa nossa. Aí ela conheceu uma pessoa. O cara, em um mês, pediu para namorar com ela. Aí ela lembrou de mim. Ela falou assim: Henrique, lembrei de você na hora. Falei assim: pô, mas eu nem conheço ele direito. Aí falei: não, acho que não é o momento certo. Quando ela falou: não, eu não acho que é o momento certo, acho que a gente deveria se conhecer mais, o cara se transformou. O cara se transformou. Começou a ligar para ela descontroladamente. O cara teve, sei lá, um surto de carência, que não sei o quê. E aí começou, tipo, ligar para ela todo dia e forçar a barra, e começou a cobrar ela, e tipo, vem morar comigo. Ela falou assim: cara, mas acabamos de se conhecer e tal, não sei o quê. Aí ela veio falar comigo, falou: pô, Henrique, cara, lembrei de tu aí, tu me salvou, cara. Falou: não, depois dessa, durou umas 2 semanas assim, e a gente terminou a relação. Eu falei para ela: mas antes você percebia isso tudo? Ela falou assim: não fazia a menor ideia, não dava para perceber. Só percebi depois desse não que... Como é que vocês vão casar com uma pessoa que você não sabe nem como é que a pessoa age quando recebe um não? Quando a pessoa passa, você desagrada aquela pessoa. Isso demora tempo. Não é uma coisa que, tipo, 1 mês, 2 meses, vocês vão saber da pessoa. Demanda tempo. Tipo, marcar de sair com uma pessoa e acontecer alguma coisa e não dá para ir, acontecer um imprevisto. Como que a pessoa vai reagir diante do imprevisto? Não é para fazer joguinho. Essas coisas acontecem. Tipo, são coisas da vida. Desagrado. Você está conhecendo uma pessoa. É óbvio que vai ter desagrados. Porque vocês estão se conhecendo. É óbvio que vai ter ideias que são contraditórias. É óbvio que vai ter. Nem que seja um posicionamento em alguma esfera, em algum assunto, vai ter ideias que não combinam totalmente. Como que a outra pessoa, como que isso vai, né? Como que a outra pessoa vai reagir diante disso? Ela vai tentar, ela vai te ouvir, ela vai dizer, tipo, não concordo, mas pô, tudo bem, sabe? Ou ela vai virar no giraia, vai, tipo, não, porque vai. Sabe? Isso demanda tempo para conhecer. Você não deve namorar uma pessoa antes de conhecer isso. Essa história de namorar para conhecer, pessoal, isso aí é mó furado. Namorem depois que vocês já conheceram aquela pessoa. Já eu, nesse momento, estou com dificuldade de conhecer pessoas. Não sei onde ir para dar uma chance de conhecer pessoas. Tinder. Assim, alguém vai falar assim: ah, Tinder é ruim. É o que eu falo assim: quem sabe o que está fazendo, né? Jogador bom joga futebol até descalço. Quem sabe aquilo que está fazendo, o aplicativo não é uma coisa ruim. Ainda tem que saber o que está fazendo. Está consciente das projeções? Está consciente das suas questões? E, cara, não tem problema. O aplicativo em si não é o problema. A questão é saber utilizar a ferramenta corretamente. Tem que saber utilizar, tem que saber o que está fazendo. Porque tem uma frase do Sri Ravi Shankar que eu gosto muito, que ele fala assim: quem sabe remar um barco, rema qualquer barco. Quem não sabe remar um barco, mudar de barco não vai adiantar. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito amedrontadas de conhecer pessoas, sabe? As pessoas estão muito pisando em ovos, colocam muitas máscaras, não sabem muito bem o que dizer, muito bem o que falar, sabe? As pessoas hoje em dia têm muito medo de rejeição. As pessoas hoje em dia têm mais medo da rejeição do que o medo da morte. Vocês sabiam disso? As pessoas hoje em dia têm mais medo de serem rejeitadas do que de morrer.
Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. O que é mais doloroso, morrer ou ser cancelado em rede social? As pessoas canceladas em rede social. O que é pior, morrer ou ser cancelado? Ser cancelado. Vocês têm mais medo de quê? Da morte? Aí deram lá uma lista. O medo que as pessoas mais têm hoje em dia é da rejeição social. Só que para vocês conhecerem uma pessoa, se abrirem para conhecerem alguém, vocês não podem ter medo da rejeição. Tem muitas pessoas que não se abrem para se relacionar por medo da rejeição. Ah, mas e o que eu vou fazer se a pessoa me rejeitar? Nada, pô, vai para o próximo, vai conhecer outra pessoa. Ah, mas mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Entende? Essa inabilidade de se, de se orientar internamente, sabe? Essa falta de si mesmo, hoje em dia, está tão grande que as pessoas têm um medo enorme da rejeição. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se a pessoa disser não para mim? Ah, você vai continuar a sua vida, porque a sua vida é ruim, é horrível, medíocre. A pessoa vive uma vida vazia de sentido e significado. É claro que ela vai ter medo da rejeição. Uma pessoa que vive uma vida plena, individualmente, cara, pode ser rejeitada por metade do planeta. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela não se rejeita. Não estou falando que é o seu caso não, tá, Letícia? Mas eu vejo que é um... A Letícia, mas é. Não estou dizendo que é o seu caso, mas é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Hoje em dia, isso, inclusive, eu tenho algumas lives prontas assim, para fazer no futuro próximo, no próximo lançamento do Mente Consciente, que eu vou falar muito sobre relacionamentos. As pessoas hoje em dia têm muito... Como existe essa baixa autoestima, essa baixa autoconfiança de saber lidar com a rejeição, é como disse a Rashmi Patel numa palestra que eu fui dela uma vez. Se a gente quiser prazer, a gente tem que estar disposto a suportar a dor. Se a gente quiser um ouro, assim, digamos, de uma boa relação, a gente tem que estar dispostos aos desprazeres até isso acontecer, sabe? Tem pessoas que conhecem, assim... Tem casamentos que acontecem que as pessoas se conhecem, por exemplo, no sinal de trânsito. De verdade, assim. Esperando o sinal de trânsito. Só que ambas essas pessoas, elas estavam abertas para isso acontecer. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas não estão dispostas a sentir a dor. Por quê? Porque hoje em dia a vida está muito dolorosa para a maioria das pessoas, psiquicamente falando. Psiquicamente falando, para a maioria das pessoas, a vida está muito dolorosa. Muitos traumas, muitas impressões, sabe? Para muitas pessoas, a vida psíquica está muito densa, muito pesada. Essa pessoa, ela não está aberta para se relacionar de maneira profunda. Para pessoas que estão abertas para isso, cara, as pessoas se conhecem num ponto de ônibus, um sinal de trânsito, uma cafeteria, ou mesmo no aplicativo. Só que, para a gente encontrar essas pessoas, a gente tem que estar aberto para os desprazeres de encontrar pessoas que também não estão assim. A gente tem que estar, na verdade, a gente tem que estar numa postura aberta para tudo. E com a consciência de para onde que a gente vai. A natureza mostra isso para a gente. Como que são os rituais de acasalamento na natureza? O macho lá grita, esperneia, mostra os músculos, não sei, no ritual de passagem, nos rituais de acasalamento do mundo animal, não é assim? O macho vai lá e eu sou o macho alfa.
E aí ele vai se tacar na porrada com outros macho alfa, e aí ele vai cantar mais alto, ele vai mostrar mais penas, ele, né, tal, não sei, ele vai se apavoar todo, e aí o feminino vai escolher o que ela quiser. Antigamente, era a mesma coisa também, assim, né? Na sociedade humana, era a mesma coisa, né? Os homens, assim, que tinham mais assim, digamos, mais coeficiente social e tudo mais confiança, mais probabilidade de, de prover e tudo mais, as mulheres escolhiam esse cara e tudo mais. Então, o que a natureza ensina para a gente é que a gente tem que estar aberto para ouvir todos os gritos de todos os homens e mulheres, entre aspas, tá? E a gente saber escolher. Só que como que a gente vai ouvir todos se a gente se fecha para a maioria? Eu vejo que as pessoas hoje em dia estão com uma visão muito obtusa, muito túnel de relacionamento. Elas querem um homem tal, a mulher tal, mas elas não estão dispostas a abrir para enxergar onde essa pessoa está. Tem que estar aberto. Tem que estar aberta. Vai encontrar muita pedra no caminho? Vai. Mas não importa o que aconteça, eu vou saber lidar. Por isso que eu falo, não namore antes de conhecer. Pode dar beijo na boca? Pô, dá beijo na boca. Sabe, problema nenhum, galera. Mas não assuma o compromisso sem conhecer. E esteja aberto. Antes de ter, por exemplo, relações sexuais, conhece bem aquela pessoa. Vai conhecendo, sabe? Vai conhecendo. Mas tem que estar aberto para conhecer. Eu sempre falo isso no Instagram. Me pergunto, Henrique, como saber que aquela pessoa é a pessoa certa para mim? Como saber que tá no ponto? Eu sempre falo, como conheceu a pessoa, acabou de conhecer, está conhecendo, não demanda nada. Não demanda nada. Pede coisas muito pontuais que forem realmente necessárias, mas não demanda nada. Não, não sai jogando nada. Para namorar comigo tem que ser assim. Não faz nada disso. Só simplesmente dá. Serve, usufrui, facilita. Esteja completamente ali disponível. E vê o que a pessoa vai fazer com isso. Vê o que a pessoa vai fazer com isso. Porque o que acontece? Se você acabou de conhecer uma pessoa e você já sai jogando assim, porque para namorar comigo tem que ser assim, tem que ser assado, papapá, ppp, papapá, a pessoa vai fazer isso. E vai te enganar. E aí vai dar 6 meses, tá namorando, 1 ano, tá casado, e aí descobre, não, porque ele é assim, ela é assado. Por quê? Porque já chegou demandando. E a pessoa foi aceitando, tá bom. Só que isso não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Então, acabou de conhecer uma pessoa, Rick, acabei de conhecer fulano, acabei de conhecer fulano. Cara, só facilita. Facilita, serve, usufrui, sabe? Ajuda. Não pede nada em troca. Nada. Zero. Vê o que a pessoa vai fazer com isso. A partir da reciprocidade livre e espontânea que a pessoa te der, aí vocês vão saber se existe a possibilidade de um vínculo saudável. Pela livre e espontânea vontade da pessoa de retribuir. Tipo, caraca, olha o que essa pessoa está fazendo por mim. Eu tenho vontade de retribuir. Porque esse é o arquétipo do casamento. Eu faço por você, você faz por mim. O meu foco está em proporcionar a melhor vida possível para você. O seu foco está em proporcionar a melhor vida para mim. Eu te dou, você me dá. O foco está em dar. E se o meu foco é em dar para você e o seu foco é em dar para mim, e a gente está aberto para receber, não vai faltar nunca para ninguém. Eu dou para você, você dá para mim, então eu costumo recebendo. O foco de um casamento saudável, de uma relação saudável, não é em receber, é em dar. E como que vocês vão ter certeza
de que existe a possibilidade de um vínculo saudável é dar e não espera nada em troca. Ver o que a pessoa vai fazer com isso. Ela vai o quê? Pedir mais? Ela vai ver que você está dando, vai falar, opa, encontrei aqui uma trouxa. Vou montar em cima. Aí tu já, ó, pega o teu banquinho e já sai de mansinho. Mas como que vocês vão saber disso? 6 anos depois, 5 anos depois? Vocês podem saber isso de cara, de início, dando sem esperar nada em troca. Vai saber se existe a possibilidade de um vínculo saudável, de um vínculo digno. Muitas pessoas caem nas mãos de narcisistas, tanto homens quanto mulheres, de maneira muito fácil, porque de cara já chega. Não, porque para namorar comigo tem que ser assim. Eu só aceito namorar se for assado. O narcisista vai pegar uma folha de papel e vai fazer assim, opa, vamos lá. Vai pegar tudo aquilo que são os seus prazeres, seus defeitos, suas qualidades, e ele vai se transformar naquilo ali. Ele vai assumir aquele papel. Quer fugir de narcisista? Dê sem esperar nada em troca, vê o que a pessoa vai fazer com aquilo. O narcisista não vai saber o que fazer. Por quê? Porque não vai ter um ego ali para ele manipular. Como é que eu vou manipular essa pessoa aqui? Como é que eu vou dar para ela algo que ela queira se ela não fala? Pô, eu vou ter que ter a criatividade de assumir um papel aqui. Mas esse papel for o papel errado? De duas, uma. Ou o narcisista se revela assim, ou ele mete o pé. Fala, essa aqui não dá para manipular, não. Vamos pro próximo. Só que tem que ter maturidade para isso, né? Tem que estar aberto para isso. Tem que ter desapego para isso. Tem que dar uma segurada de vez em quando no seu Jorjão. Tem que dar uma segurada na dona Priquita. Para conhecer a pessoa, né? Tem que estar com a energia sexual bem canalizada. É importante mesmo, pessoal. Porque as pessoas hoje em dia estão batendo muito cabeça para relacionamento. Porque existe muita projeção, sabe? E essa dica que eu estou falando para vocês só vai dar certo se vocês conseguirem purificar o suficiente os próprios conflitos internos, as próprias neuroses internas. Porque senão vai conhecer uma pessoa já, ai meu Deus, minha alma gêmea. Ai meu Deus, sabe? Esse é o cara, essa é a mulher. Tu nem conheceu a pessoa, cara, como é que tu sabe? É projeção pura. Projeção purinha. Às vezes a pessoa tem um desejo frustrado que a outra pessoa dá de cara assim. Aí a pessoa, nossa, é a pessoa certa para mim. Calma. Respira. Conhece um pouco mais. Sabe? Tenham paciência. Porque a pessoa que vocês vão escolher para se relacionar é uma escolha que é muito séria. Vocês constroem uma família, sabe? Vocês vão criar filhos. A quantidade de pessoas hoje em dia que fazem filho e depois, tipo, a vida vira um inferno, não por conta do filho, mas da pessoa que escolhe para ser pai, para ser mãe de filho, cara, é muito alto. Porque as pessoas não assumem a responsabilidade. Acham que fazem filho igual, sabe, bebem água. Porque as pessoas não refletem sobre a responsabilidade de criar um ser humano, de colocar um ser humano nesse mundo, de educar da maneira correta. As pessoas não querem assumir essa responsabilidade. E aí saem, sabe, escolhendo a decisão mais importante, uma das decisões, não há mais, mas uma das decisões mais importantes da vida de uma mulher é quem ela escolhe para ser o pai dos filhos. É top 3 de decisões mais importantes na vida de uma mulher. Quem ela escolhe para ser o pai dos filhos. Top 3, tá, pessoal? Tá, mulheres? Uma menina, uma jovem, mandou assim, Rick, fui dançar quadrilha e aí um homem mais velho se declarou para mim. Tipo, eles nem ficavam. Mas ele se declarou para mim, dizer que é apaixonado por mim e queria namorar comigo. Tipo,
Ela, tipo assim, ela conhecia ele do grupo. E aí o homem foi e se declarou, não, porque eu sou apaixonado por você, eu gosto de você, eu amo você, e eu quero namorar com você. E ela chegou para mim e falou assim, eu tô em dúvida. Eu achei, fiquei meio surpresa, né? Tô meio em dúvida. Eu namoro, não namoro? Tipo assim, ele é até bonito e tudo mais, mas, sabe, não sei, eu senti estranho, um negócio estranho. Eu falei assim para ela, para fazer essa escolha é melhor ter certeza, né? Ela falou, é verdade. Às vezes eu me sinto um pai, assim, sabe? Já tô até de bigode. Não tenham medo, pessoal, não tenham vergonha de esperar um pouco mais para se relacionar. Falou aqui, eu me resolvi muito em relação a relacionamentos depois que comecei a seguir o Henrique. Quero, mas não vejo mais como necessário. Aproveito o meu momento solteira e tenho certeza que uma pessoa vai chegar para eu amar, quando eu souber me amar primeiro. Não tenho medo de esperar um pouco para ter uma relação boa. Não tenho vergonha disso, sabe? Pô, nesse momento eu não estou bem para namorar, não estou bem para me relacionar, para assumir um compromisso com uma pessoa. Tudo bem, espera mais um pouco, sabe? Se cura um pouco mais, vai fazer terapia, vai fazer atividades introspectivas, vai se purificar. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Não precisam ficar na ânsia, sabe? Hoje em dia, o ser humano já tem, por exemplo, liberdade sexual suficiente para ter uns pimba-pimba de vez em quando, né? Para dar aquela descarregada. Tudo bem, está errado. Porém, entretanto, todavia, escolham bem também com quem vocês vão ter sexo casual, se for o caso. Faz a sua escolha bem também, sabe? Deixa claro também, não façam isso de uma maneira que vocês tenham, que vocês vão manipular, mentir. Não façam isso também, porque isso vai gerar um karma para vocês. Se você, outro dia me perguntaram, pode ter sexo casual? Eu falei, poder pode. A questão é, façam isso de uma maneira pura. Façam isso de uma maneira sincera. Não vai manipular o homem, não vai manipular a mulher para ter relação sexual casual e ficar mentindo para ela de, não, daqui a pouco a gente namora, não, porque a nossa relação está evoluindo. Não façam isso. Deixam claro, olha, eu não quero um relacionamento nesse momento, mas eu quero transar. Eu estou com vontade. Você tá com, eu estou com vontade. Você está com vontade? A gente já se conhece o suficiente para isso. Eu estou com vontade. Você está com vontade? Será que nesse momento de intimidade a gente pode se entregar um para o outro? Sabe, sejam sinceros. Pô. Eu quero, pô, eu estou com vontade. E aí vai ver o que a pessoa vai falar. Não, pô, esse tipo de relação eu não quero. Tipo, beleza. Ao invés de ficar fazendo joguinho, sabe? Tipo assim, não, daqui a pouco a gente namora. Não, sabe? É porque isso. Pô, sejam sinceros. Sabe? Pô, fulana, eu quero transar, sabe? Eu quero ter relação sexual, mas eu não quero uma relação séria, um compromisso nesse momento. Ou, tipo, não vejo você no momento como uma pessoa para assumir um compromisso, mas eu quero ter um momento de intimidade, de entrega com você nesse momento. Sexo casual pode virar algo sério? O poder pode. Eu acredito o seguinte, tudo aquilo que é feito dentro da verdade, da sinceridade, da espontaneidade, sempre tem o potencial de evoluir de uma maneira saudável. Tudo aquilo que é feito dentro da verdade, dentro da sinceridade, dentro do respeito, sempre existe a possibilidade de evoluir. Por quê? Porque você está se criando uma conexão pura ali. Está se criando uma conexão de amor, de sinceridade, que é a base de uma relação saudável. Sinceridade, espontaneidade, verdade. Pode começar a partir de um sexo casual dessa maneira? Pode. Pode ser que tipo, você chegue e fala, vamos lá, e a pessoa aceite, ou a pessoa queira também e tudo mais. E aí daqui a pouco vai um, daqui a pouco vai outro, e aí ambos vão se purificando individualmente nesse processo, e chega um momento que a pessoa fala, pô, caraca, aí,
Dá. Vamos? Vamos. Beleza. Pode ser que comece assim? Pode. Pode ser que comece de várias formas. Um beijo. Tchau, tchau.